Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, passando para te trazer as novidades sobre o decreto que foi publicado no dia 2 de janeiro de 2023 no Diário Oficial, decreto esse, o número 11.366, do qual ele vai regulamentar a nossa lei que trata do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Mas antes, não esqueça aí de adicionar o professor nas redes sociais, tá bom? Caso você queira, vou compartilhar aqui o nosso QR Code, basta você fotografar esse QR Code, você conseguirá acessar todas as redes do professor. Caso você não consiga fotografar esse QR Code, o meu Instagram é @irineuruiz, vai lá no link da bio do Instagram e você consegue aí adicionar todas as redes sociais do professor. E aproveita lá, você vai ter o canal exclusivo do professor do Telegram com todas as novidades das disciplinas que eu leciono, tá bom? Aproveita que você está aqui no canal do YouTube, deixa like, compartilhe o vídeo, ainda se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, clica aí no sininho para receber as novidades, tá bom? A nossa pretensão, por óbvio, não é esgotar o decreto presidencial, mas tratar dos pontos mais relevantes em nível de prova, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles é o artigo 3º. O artigo 3º ele se volta às armas de uso restrito, tá bom? Vamos lá. Ficam suspensos os registros para aquisição e para transferência da arma de fogo de uso restrito para caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, até a entrada em vigor de nova regulamentação da Lei 10.826 de 2003. Duas informações importantes aqui. A primeira delas é a própria Presidência da República, quando editou esse decreto 11.366, ele traz para nós a informação. Esse decreto que eu estou editando, ele é precário, ou seja, ele vai vigorar por um lapso temporal previamente estabelecido, do qual nós vamos trabalhar para fazer uma outra regulamentação. Então nós vamos esperar, porque esse mesmo decreto ele cria um grupo de trabalho interministerial com vários ministérios, com vários representantes de várias categorias, vários órgãos públicos, com a pretensão de discutir as novas regras que vão vigorar naquilo que tange a regulamentação da nosso Estatuto do Desarmamento, tá bom? Então esse decreto ele é precário. Quanto tempo vai durar, professor? Não sei quanto tempo essa comissão vai demorar para fazer essa nova edição, vai ser publicada ainda no Diário Oficial no futuro, tá bom? Segunda coisa, nós temos que ressaltar aqui, ó, aquisição e transferência de arma de fogo de uso restrito para caçadores, colecionadores e atiradores, que é o nosso CAC, né? Caçador, atirador e colecionador, e os particulares, ela passa a não existir mais. Então, não tem como, nesse período entre a migração de um decreto e outro, fazer nem a aquisição, nem a transferência da arma de fogo, tá bom? De uso restrito. Vamos lá, parágrafo 1º do artigo 3º. Fica suspensa a renovação da arma de fogo de uso restrito até a data em vigor da nova regulamentação prevista nesse caput. Então, se você tem a arma de fogo de uso restrito e esta arma ela vai ter a validade desse registro, ele fica suspenso. Você automaticamente não vai conseguir renovar a sua autorização dessa arma. Aí você fala, mas peraí, professor, eu tenho a arma aqui de uso permitido, eu não vou conseguir renovar, automaticamente a minha posse ou porte de arma de fogo fica irregular? Dá uma olhadinha. O parágrafo 2º ele fala o seguinte, ó, fica prorrogada a validade do registro vencido após, perceba, após a publicação desse decreto, até o prazo que se refere ao caput, ou seja, até vir o novo decreto. Então, se os seus documentos da arma de fogo de uso restrito venceram após a publicação dessa lei, ou seja, após dia 2 de janeiro de 2023, fique tranquilo, enquanto não tiver o novo decreto, essas suas documentações, ela passa a ter a prorrogação. Esse registro fica prorrogado enquanto não surgir uma nova regulamentação. Ou seja, o objetivo não é prejudicar quem tem arma, mas aquelas pessoas que vão tirar novas armas. Agora, se o seu registro já estava vencido antes da edição dessa lei e você não registrou, já era. Você não vai conseguir fazer a renovação, porque o próprio decreto ele suspende aí o prosseguimento da renovação desses documentos, tá bom? Vamos lá, parágrafo 3º, fica suspensa a aquisição de munição para arma de fogo de uso restrito
até a entrada em vigor da regulamentação prevista no caput deste decreto. Então perceba, munição para você que tem de arma de uso restrito, acabou, já era, você não vai poder adquirir mais munições, tá bom? Mas espera aí, professor, e se eu fizer a aquisição dessas munições aí de uma outra forma paralela? Não esqueça, tudo que você fizer em desconformidade ao nosso decreto, você está cometendo posse ou porte de arma de fogo, no caso aqui de uso restrito, uma vez que o nosso Estatuto do Desarmamento ele ressalta para nós a existência de agir em conformidade ou desconformidade vai gerar o crime naquilo que tange às regulamentações presidenciais, tá bom? Vamos lá, o artigo 4º aqui ele traz uma outra questão para nós. Cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido. Aqui nós mudamos o tipo de arma, que é uma de arma permitido, desde que observados os requisitos previstos neste decreto e na legislação em vigor. Então você pode ter até 3 armas de fogo de uso permitido, tá bom? Então modificou aí também a quantidade. Vamos lá, uma questão que vai dar bastante problema aí é artigo 13. Fica suspensa até a data em vigor de uma nova regulamentação, a lei 10.826, a concessão de novos registros de clube de tiros, clubes e escolas de tiros, já era, não pode ter, fica suspensa, e colecionador, atirador e caçador, que é o CAC, automaticamente não pode ter novos registros, ou seja, quem tem vai permanecer. Daqui para frente não terão mais novos tiros, clubes de tiros, nem escolas de tiros, nem mesmo colecionador, atirador e caçador, tá bom? Uma vez que o decreto presidencial ele não pode ofender, e provavelmente essa vai ser a grande discussão dos decretos vindouros, é o direito adquirido daqueles que já possuem a arma de fogo, que tiraram a arma a seguir as regulamentações anteriores, tá bom? Vamos lá, parágrafo único do artigo 13. Fica suspensa a prática de tiro recreativo em clubes, escolas de tiro e entidades similares por pessoas não registradas como caçador, atirador e colecionador perante o Exército Brasileiro, ou que não possuam porte de arma de fogo, nos termos do Estatuto. Então, os clubes de tiro, a pessoa podia ingressar dentro do clube de tiro sem arma e fazer a prática de tiros desportivos. A partir desse momento já não pode mais. Então toma bastante cuidado, tá bom? Tinha muitos clubes de tiros aí que estavam recebendo adolescentes para fazer tiro sem as regulamentações. Agora, se não for CAC, se não tiver porte de arma de fogo, você não pode atirar. Se for surpreendido atirando, automaticamente estamos diante de uma irregularidade. Tanto o clube quanto o responsável por essas pessoas vão responder tanto na via administrativa quanto na via judicial por cometimento de um crime, tá bom? Vamos lá, artigo 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Então perceba, não será permitido, existe aqui uma vedação pelo decreto, o porte da arma de fogo municiada. Então, se não pode o porte da arma de fogo municiada, automaticamente você tem que levá-la desmuniciada. Então, a arma tem que estar desmuniciada e você vai perceber que nos nossos dispositivos seguintes tem que estar separado a arma dos projéteis, tá bom? Então, mesmo que você esteja no trânsito, no trajeto, casa, clube, clube, casa, ou casa, escola, escola, clube, escola de tiro, tá bom? O clube de tiro, tá bom? Vamos lá, parágrafo 1º do artigo 14. Fica garantido no território nacional o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes, dos colecionadores, dos atiradores, dos caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador ou caçador, ou do certificado de registro da arma de fogo válido e do guia de tráfego, desde que a munição transportada seja condicionada em recipiente próprio e separado da arma. Então você passa a ter aí a obrigatoriedade do transporte separado. Não dá mais para transportá-las juntas, tá bom? Da forma como era previsto nas regulamentações anteriores. Vamos lá? Artigo 16.
A aquisição de munição para arma de uso permitido por colecionador, atirador e caçador ficará condicionada à apresentação pelo adquirente da documentação e da identificação válido e do certificado de registro da arma no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, e fica restrito ao calibre correspondente à arma de fogo registrada. Então você só vai conseguir comprar os projéteis para aquelas armas que você tem registrada em seu nome, não pode comprar outros calibres, tá bom? Vamos lá. Artigo 16, parágrafo 1º. Os atiradores e os caçadores proprietários de arma de fogo poderão adquirir, no período de 1 ano, até 600 unidades de munição para cada arma de uso permitido, registrada em seu nome. Com a nova regulamentação são 3, então você para cada arma pode ter no máximo 600 unidades de munição, tá bom? Vamos lá, artigo 27, eu vou dar um salto aqui para a parte final do nosso decreto. Serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do titular que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso. Perceba que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso. Então, o simples fato de você estar respondendo por um processo ou você figurar como réu em um processo criminal por cometimento de crime doloso, independente de qual seja, já faz com que haja a cassação da sua autorização do posse ou porte. Lembrando que a cassação é um instituto do direito administrativo envolvendo lá a questão do poder de polícia, onde o administrado deixa de atender os requisitos do qual ele era obrigado a continuar atendendo e leva a administração a cassar, a arrancar a autorização do posse ou da porte da arma de fogo, tá bom? Aqui o parágrafo 2º, ele é bastante interessante, no qual ele fala: a cassação a que se refere o caput será determinada a partir do indiciamento do investigado. Então, ó, indiciamento do investigado no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, a partir do indiciamento, então lembrando que o indiciamento é um ato formal feito pela autoridade de polícia, onde ele entende, a autoridade policial, o delegado, entende que está formado indício de autoria, indício de materialidade e circunstância delitiva em desfavor do nosso criminoso, automaticamente isso já leva à cassação da nossa autorização da arma de fogo, tanto posse quanto porte, tá bom? E teve o recebimento da denúncia, a mesma coisa. A grande questão que vai gerar uma discussão aqui é se essa figura, está ofendendo ou não o Instituto da Presunção de Inocência, tá bom? Vai haver ou não ofensa à presunção de inocência? Acredito eu, seguindo já a posição dos tribunais superiores, no sentido de que a questão de regulamentação de arma é política pública criminal. Então, cabe ao administrador decidir se ele vai incluir ou não esta questão como sendo ofensa ou não ao princípio da nossa presunção de inocência, tá bom? Acredito eu que seja essa a posição dos tribunais. E o nosso último dispositivo aqui para finalizar, o disposto nesse artigo, aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado. Ou seja, se você tiver praticado um crime doloso, mesmo que não tenha sido praticado com aquela arma de fogo, automaticamente todas as autorizações de arma que você tem vão ficar da mesma forma cassadas, beleza? Com isso, concluímos aí as primeiras considerações sobre o decreto presidencial. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal e acionar o sininho aí para receber as novidades. Forte abraço, tchau, tchau!